A paz do Senhor para a sua vida, mais uma vez, juntos, para aprendermos a palavra do Senhor. Compartilhe vídeos, envia para os seus amigos. Aí no canal tem mais de 170 vídeos de temas diferentes. Pesquise Ministério Ampliando Fronteiras. Pode compartilhar enviando para os seus amigos, colocando aí também em grupos de WhatsApp, do Facebook, na página, enfim, vamos divulgar a palavra de Deus. Fique à vontade, você não vai pagar nada por isso, vai ganhar com isso, porque muitas pessoas serão alcançadas pela palavra do Senhor. O que é um crente avivado? Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Amados, no meio pentecostal, do qual eu pertenço, talvez você que está aí me assistindo já ouviu falar, ou pertence também a uma igreja pentecostal, que é quase como sinônimo de igreja avivada. No meio pentecostal nós usamos muita expressão avivamento. Aconteceu um avivamento, Deus avivou a sua igreja, eu fui avivado, preciso de um avivamento na minha vida. Sempre esse termo é usado na igreja evangélica pentecostal. Eu pertenço no sentido de denominação, pertenço à Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Sorocaba, estado de São Paulo. Que Deus abençoe você que também pertence à Igreja Assembleia de Deus, você que é da Presbiteriana, você que é da Quadrangular, da Universal, Brasil para Cristo, a Igreja Pentecostal, Deus é amor, não importa a igreja que você pertence. Participe dos cultos, adore a Deus, porque placa não salva. Se alguém estiver pregando, dando a entender isso é heresias, é seitas heréticas e não igreja evangélica. Deus abençoe a sua vida. Então, no meio pentecostal, nós falamos muito a expressão de avivamento, que vem da palavra avivar. Avivar significa tornar mais vivo. E muitas confusões acontecem em torno da palavra, porque alguns pregadores vão pregar em uma igreja e diz assim: eu fui pregar numa igreja, a igreja era bastante avivada. Fui pregar em outra igreja, era uma igreja morta. É claro que o oposto de avivamento pode ser a ideia de mornidão ou de ser morto. Mas há uma dificuldade aí de nós aceitarmos, muitas vezes, essa expressão de uma igreja morta e de uma igreja avivada, tanto faz uma como a outra, porque muitas vezes aquilo que se chama de avivamento não é avivamento. Pode ser uma igreja morta e que seja barulhenta. Pode ser uma igreja avivada, que seja uma igreja talvez pouco calada. É que nós tomamos a palavra avivada como a ideia de igreja barulhenta, como sinônimo de princípios espirituais. Por exemplo, é mais ou menos como a palavra pentecostal, que vem de Pentecoste, uma festa que tinha todo ano em Israel, a festa das colheitas, uma vez por ano. Acontecia isso entre o povo de Israel, e o batismo ou o derramamento do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecoste. Neste dia aconteceu uma barulheira, os irmãos se alegraram no Espírito Santo e começaram a falar em idiomas variados, e alguns ouviram em Jerusalém um grande barulho, e começaram até zombar dizendo que eles estavam bêbados. Daí extraiu essa palavra pentecostal por causa deste barulho e também crença nas manifestações em dons espirituais. Mas eu costumo dizer, existe pessoas que é pentecostal, é barulhento, que é quase como que fosse um sinônimo, mas não é um verdadeiro crente. É pentecostal, mas não é convertido. É pentecostal, mas não ama a palavra de Deus. É pentecostal, mas não ama falar com Deus. É pentecostal, mas não ama o seu próximo. Então, isso não é qualidade. Ser pentecostal
no sentido popular de que as pessoas dão a entender que são, não é qualidades espirituais, são qualidades ministeriais, segmentos, são a forma ministerial de se apresentar, não é nem tanta questão espiritual, é entendido como espiritualidade, mas essa questão de ser pentecostal, de ser um cristão avivado, não corresponde àquilo que está escrito na palavra de Deus. O crente avivado é o crente que está vivo, é aquele que tem a vida de Cristo nele. Jesus disse: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Não está se tratando da ceia do Senhor, até porque em João capítulo 6, não é disso que Jesus quer dizer, mas é daquele que tem vida em Cristo, ou a vida de Cristo está nele. Então uma pessoa avivada, ela é transformada pelo poder de Deus. Uma pessoa avivada, ela é aquela que teve um encontro com o Senhor. Ela tem apetite pela palavra de Deus. Ela tem apetite pela oração. Ela valoriza as coisas sagradas. Ela reverencia a Deus. Ela ama a Deus. A pessoa avivada, ela ama o seu próximo. A pessoa avivada, ela ama a obra do Senhor. Uma pessoa avivada, ela se deleita na adoração. Ela tem prazer de buscar a face do Senhor. Ela é fortalecida em Deus. Então essa ideia de ser avivado, de ter uma vida aguçada pelo poder de Deus, uma pessoa fortalecida pela graça do Senhor, manifesta em seu coração. Então, avivado não é questão de ser mais barulhento, porque ser mais barulhento está ligado ao temperamental. Preste bem atenção, você que está me escutando agora. Tem uma pessoa na sua igreja que ela é bastante barulhenta, pode ter certeza que ela é temperamental. Você não sabia disso? Pois é, toda pessoa que diz ser muito pentecostal, não estou dizendo que isso é um defeito, só estou dizendo que isso não significa ser avivado, não significa ser pentecostal, isso não significa ser mais espiritual, que tem mais Deus na vida, não. Isso é questão de ser temperamental. Você conhece uma pessoa que ela glorifica mais do que todo mundo, é uma espoleta na igreja, é do pula-pula, é do corre-corre, tenho certeza que é temperamental. Está ligado ao temperamento. Agora, tem aquelas pessoas calma, mansa, ela sente a presença de Deus, talvez ela chore, talvez ela feche os seus olhos, ela pode sentir o poder de desmanhar, mas geralmente ela não se manifesta em voz audível. Geralmente ela não se manifesta correndo. Todos nós podemos sentir a presença de Deus na igreja. Agora, cada um reage de uma forma, e essa reação está ligada à personalidade de cada pessoa. Você é sanguíneo, reage de um jeito. Você é temperamental, reage de outro jeito. Você é fleumático, reage de outra forma. Você é colérico, reage de forma diferente. Cada pessoa. Então é necessário nós olharmos. É claro que existe situação que a pessoa ela é morta, ela é fria, ela é indiferente, como existe igreja, mas não está ligada à questão de ser barulhento ou não. Está ligada ao quê? A percepção das coisas espirituais, o valor das coisas espirituais, a dedicação pelas coisas espirituais. Nós vamos perceber a pessoa avivada ou não avivada, é como ela se coloca diante de Deus, como um adorador, se ela preza pelas coisas do reino. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e essas coisas que são comida e a vestimenta, Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 6,33, vos serão acrescentadas. A pessoa avivada, ela se aplica mais às questões espirituais. Isso é prioridade para ela. Ela trabalha, ela tem sua família, mas as coisas espirituais para ela têm um imenso valor e ela se aplica nisso. Essa é uma pessoa avivada. Agora, uma pessoa bastante barulhenta, tem aquela pessoa que é talentosa, tem aquela pessoa que sobressai, tem aquela pessoa que ela é extrovertida. Isso não é questão de avivamento espiritual. Isso é uma conotação mais
mental, psicológica, emocional, personalidade. Então, Igreja de Jesus, não vamos rotular as pessoas como fria. Eu digo para vocês, muitas vezes tem pessoas que falaram que estavam preocupadas comigo, porque não me ouvia falar em línguas estranhas na igreja. Ora, a Bíblia não diz que eu tenho que viver falando em outras línguas. A Bíblia não diz que eu, quando possível, fale em línguas estranhas, porque não é sinal de avivamento, não é sinal de espiritualidade, não é uma ordenança. Não se proíbe em falar línguas, mas não se manda também falar em línguas. É uma questão da ação do Espírito na vida da pessoa, que acontece naturalmente pela presença de Deus. Então nós precisamos entender, ser avivado é ter a vida de Cristo na sua vida. Lembre-se, ser barulhento ou ser calado está ligado ao temperamento. A não ser que seja mesmo aqui a pessoa esteja morta espiritualmente, talvez ela reaja diferente quando ela for renovada. Ou a pessoa está sendo oprimida pelo diabo e quando liberta ela vai se colocar de forma diferente. Mas ser barulhento não é ser mais espiritual, não é ser mais avivado. Existem pessoas que é calada, não é muito de se revelar, de se manifestar, mas ela está pronta para orar. Ela valoriza a palavra de Deus, gosta de ouvir a pregação. Ela está ali dizendo assim: conta comigo, vou pregar, vamos visitar, vamos evangelizar, vamos dar cesta básica para alguém que precisa, vamos contribuir, vamos construir. Isso é uma pessoa avivada. Então nós precisamos compreender isso. É isso que nós precisamos. Muitas vezes tem pessoas que fazem uma barulheira na igreja, na hora do louvor ou da música evangélica, e quando chega o período da pregação, a pessoa vai para fora do templo. Essa pessoa não é avivada, mas é barulhenta na hora do louvor. Fica de pé, dança, bate palma, corre na parte da música, mas quando chega a pregação ela despreza. Que avivamento é isso? Não é avivamento. Existem pessoas que glorificam muito no culto, não tem nenhum problema quanto a isso. Só quando a pregação é propícia a isso. Se o pregador manda, se o pregador corre, pula, grita, a pessoa dá glória a Deus. Mas se for por uma questão de ensinamento, de instrução, a pessoa dorme. Ela não consegue apreciar a palavra de Deus e aprender. Tudo dela é aplicado na questão de barulho, de fogo, fumaça, batucada, grita, chora, pula, senão não presta. Então essa pessoa ela é morta. Só que ela pensa que esse fogo físico, essa energia que tem sobre a sua vida, na hora de um culto barulhento, ela entende como avivamento. Mas ter vida em Cristo não é isso. Ter vida em Cristo é viver nele, é ter a palavra dele no coração, é temer a ele, é ter preocupação pelas almas, é amar o Senhor de todo o coração, é amar o próximo como a si mesmo, é ter vontade de realizar os propósitos de Deus, obedecer a sua palavra, ter a força para se dobrar diante do Senhor e dizer que o Senhor cresça e eu diminua. Essa é uma vida de avivamento, que mesmo com cansaço, se preocupa ainda com aqueles que estão na sarjeta. Vida de avivamento. Vida pentecostal, tanto faz. Não é questão de barulheira, irmãos. Vamos parar com isso. O Espírito Santo tocou em você, reaja de acordo com o que você se sentir, glorifique, adore, se permitir, pule, corra, mas não entenda que isso é princípio espiritual. Não entenda que isso é ser mais crente do que o outro que talvez fica caladinho no seu canto, que tem pessoas que estão quietinho no canto, mas é crente para valer, é crente para arrebentar. Enquanto tem pessoas, uma pessoa avivada, sem ser espiritual, seria um paradoxo, uma contradição. Tem pessoas que parecem ser tão espiritual, mas é uma vida de escândalo, uma vida de pecado, uma vida de mentira.
uma pessoa talentosa, uma pessoa que berra, tal. Não estou dizendo que são todos, mas tem uns que são desse jeito, nós conhecemos, você conhece. Se avivamento fosse isso aí, era para essa pessoa manter sua postura cristã de temor fora do templo. Pessoas que pensam que são avivadas, mas na realidade são temperamentais, que do mesmo jeito que faz um barulho na casa de Deus, faz um barulho na empresa, faz um barulho em casa, na rua, quando alguém lhe ataca, quando alguém lhe provoca, quando alguém lhe irrita, é barulhento do mesmo jeito. Está vendo que isso é temperamental? Então, o Espírito Santo quiser manifestar em você e você reage com glória a Deus, aleluia, não tem problema, eu não sou contra você glorificar. Eu não sou contra você correr, bater palma, dançar no Espírito como queira entender, não. Mas não entenda que isso é ser avivado e que os demais não são. E que os outros que não fazem são frios. Porque tem pessoas que têm o coração gelado e é barulhento. Gelado por quê? Porque é indiferente à palavra do Senhor. Desde que fale a sua linguagem, reage com barulho. Não foi o que ele queria ouvir, ele fica nervoso e fica calado no canto. Então, nós precisamos parar com essas palavras, com esses termos. Nossa igreja é frequentada por várias pessoas. Muita gente vai visitar a igreja e não se sente bem por causa de tantas expressões que nós pentecostais usamos. Ao invés de pregar a palavra de Deus, ficamos, dá glória, dá aleluia, levanta a mão, joga o braço lá em cima. Pregador, prega a palavra. Para de palhaçada no púlpito. Para com esse negócio de toda hora dar glória, dar glória, glória. Ei, ensina o povo a glorificar a Deus pelo aquilo que Deus é, pelo aquilo que Deus fez, pela natureza de Deus. Ao invés de ficar orientando o povo, dar glória a Deus para receber alguma coisa. Onde você encontrou isso na Bíblia, amado? Que tem que dar glória a Deus para você alcançar, porque enquanto você glorifica, isso acontece, Deus pode até fazer, mas o glorificar a Deus é pela sua majestade, pela sua justiça, pela sua bondade, pela sua grandeza, pelos seus atributos, pelo seu grande amor, pelo aquilo que Deus é, aquilo que Ele fez. Nós temos motivo, ao invés de dar glória a Deus de forma interessada, porque essas pessoas pensam que são avivadas, na realidade gostam de ser animadoras de plateia. Precisamos buscar o avivamento, porque de barulho já estamos cheios.